Hoje eu vou falar sobre sexualidade e espiritualidade. Tudo na vida é regido pelo espírito, precede a matéria, é uma lei divina. E o que significa isso? Significa que o espírito é a origem de tudo na vida e a matéria é o reflexo. Ou seja, o mundo espiritual é a origem e tudo que existe na Terra tem correspondência no plano espiritual. A sexualidade também corresponde ao espírito e matéria. Tanto o hétero quanto o gay existem aqui e lá no mundo espiritual também. Existem yang e yin, masculino e feminino, são os extremos. Mas, imaginando uma linha na horizontal, onde no lado fica yang, no outro extremo yin. Quando a pessoa vai reencarnar, se ela estiver num dos extremos, reencarna como homem ou mulher heterossexual. São os extremos. Mas se o espírito estiver mais afastado dos extremos, seja de um lado ou do outro, poderá vir na forma, por exemplo, de mulher, mas o espírito é masculino. O mesmo acontece se vier homem. Vem na forma masculina, mas o espírito é feminino. Isso é uma coisa espiritual mesmo, né? Está dentro da pessoa, dentro do ser. Estou explicando dessa forma para poder entender, porque nós não somos só matéria, né? Então, se a pessoa também vier ao mundo como homem em 10 encarnações e na 11ª vier como mulher, não tem como a pessoa sentir-se mulher, né? Porque veio mais tempo numa forma do que na outra e vice-versa. O mesmo acontece com os homens. Então, se existe no mundo, é porque é natural. Se existe aqui, é porque existe no plano espiritual também. Apesar, assim, com o avanço das eras, mesmo tendo preconceitos, cada vez mais as pessoas se assumem, porque a espiritualidade se manifesta dessa forma cada vez mais no planeta. Todas as pessoas podem e devem serem salvas. Não importa o gênero, não importa nada, não importa a cor, não importa... todos nós precisamos de salvação. Ou seja, o que significa salvação? Salvação é mudar o quê? O teu gênero? Ou mudar de gay para hétero? Não é nada disso. Salvação do espírito significa elevar-se. Elevar a sua espiritualidade não tem nada a ver com sexo, nem gênero, nem nada disso. Isso aí é uma coisa à parte. Então, Deus não escolhe o tipo ou gênero de ser humano a ser salvo. Quem escolhe isso é o ser humano. Você vê que as religiões muitas das vezes impedem uma pessoa, por ela ser gay assumido, impede até de frequentar a igreja. Ou às vezes frequenta, mas não pode fazer nenhuma prática, assumir uma missão, né? Tem isso, né? Em várias religiões, em várias. Então, Meixo Sama nos ensinou que Kanon concede graças até mesmo para o inseto. Então, assim, só que o homem acha que Deus só concede graça para quem ele quer, né? Para quem ele quer, para quem ele acha que é. Só que o homem não julga nada. O homem não é julgador, o homem é o julgado. Ele é o que vai ser julgado por Deus. Então Deus é que determina, não é o ser humano. Então assim, e o ser humano, independente de sexualidade, é o mais elevado do planeta. Se a pessoa é homem, mas seu espírito se manifesta como mulher, e não tem como parar essa manifestação espiritual, porque vem de dentro, vem da espiritualidade, da alma da pessoa. Não tem, você pode fazer de tudo para parar. Pode amarrar a pessoa, pode prender, pode... O que fizer para tentar podar isso não vai dar certo. Como é que você vai segurar o espírito, a natureza humana? Não tem como segurar, não tem como a gente controlar isso. Então, assim, o que seria mais fácil? Estudar. Estudar o quê? A espiritualidade, não é o comportamento humano, é a espiritualidade. Se a pessoa aprofundar no que é invisível, no que é espiritual, ela vai entender isso. Vai entender e ver como uma coisa natural, normal, não é nada absurdo. Então, assim, o mundo espiritual determina aquilo que nós somos. Essa é uma prova clara da existência do mundo espiritual. No plano espiritual, a sexualidade é o que menos importa. Essa definição é mais na matéria.
mas no nosso planeta. O paraíso terrestre está surgindo e com ele o universo se manifesta de diversas formas. A tendência será a quebra de um paradigma religioso. Temos que nos adaptar a essa realidade, né, que antigamente era, como se diz, podada, não podia manifestar. Era como se fosse um crime, né? Isso falando de séculos atrás, isso era considerado crime, né? E até hoje, alguns países, como acontece também em África, né, é considerado crime. Então a pessoa tem que ficar quietinha, não pode nem se manifestar, tem que se controlar porque ela corre risco de ser presa, né? Até mesmo acontecer qualquer outra coisa, né? Então assim, só que o mundo está em evolução, evoluindo para isso, né? Então as coisas vão mudando devagar, vão se transformando. E com o tempo vai acontecendo a aceitação. Porque os espíritos mais antigos, os que já estão encarnados aqui há mais tempo, é que criam essa homofobia. Aí conforme eles vão retornando ao mundo espiritual, os mais novos já aceitam melhor. Se você for falar com alguns jovens, você vai ver que os jovens já têm uma aceitação, né? Lógico que tem alguns que não, mas a maioria já tem uma aceitação, né? Já tem um entendimento do que seja isso e considera uma coisa normal. Mas tudo isso não é uma manifestação física, do corpo físico, não é uma manifestação do sexo em si, é manifestação da espiritualidade. Esse entendimento que nós devemos ter para poder viver uma vida melhor, né? Então, assim, maior entendimento deveria ser para toda a humanidade, mas muitos ainda resistem. Mas com o tempo eles vão desmoronar, não vão conseguir sustentar por muito tempo. Até porque, como eu falei, os mais velhos vão desencarnando e vão retornando ao mundo espiritual. E os mais jovens já estão mais adaptados. E a tendência daqui para frente é haver uma mudança, né? Realmente de entendimento, né? De convivência de todos os gêneros. Tá bom? Era isso que eu queria passar. Muito obrigado.